Agora vamos ler o Novo Testamento baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, quando buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem,
dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito, muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país.
tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito, muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Enviou então
Ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remedam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a Casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos
aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca
Nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a Casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus
vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a
E os fariseus. Essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus.
Essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito, muito estranha, de muita maldade. É importante seguir a Jesus, desenvolver a bondade, a luz interna, realizar o nosso autoconhecimento. Propague a casa de Lakshmi, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto, e vai te favorecer. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Agora vamos ler o Novo Testamento, baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-no e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque
Agora vamos ler o Novo Testamento baseado em Mateus. É a parábola dos lavradores maus. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram ao outro e ao outro apedrejaram. Enviou então ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos lavradores, que lhe remetam os frutos nos devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus essas parábolas entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, quando buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Então, essa parábola triste é uma parábola muito estranha, de muita maldade. É importante seguir